Querido Jesus, queremos mais uma vez louvar e bendizer seu santo e maravilhoso nome, pela vida, pela paz, pela comunhão, por tão grande salvação, pela tua graça, bondade e misericórdia que é sobre nossas vidas mais uma vez. E sobre a vida também de cada amigo e amiga que compartilham conosco o tempo deles, para que juntos percorramos a sua palavra e possamos juntos aprender mais um pouco do Senhor. Ó Deus amado, tem misericórdia de nós mais uma vez, nos instrua segundo a sua vontade, palavra e unção, porque sem ti nós nada podemos fazer. Precisamos e dependemos muito do Senhor no exercício deste ministério, ó Deus. Em nome de Jesus te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém. A paz do seu querido professor. Esse é mais uma lição do EBD de Cara a Cara. Eu tenho um grande prazer aqui de estar novamente ao nosso lado, com seus comentários teológicos e bíblicos, nosso querido ilustre professor presbítero Samuel de Barros. A paz do seu querido. Amém, professor Darson, a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmão e irmã, que nos dão a alegria e a honra de ser sua companhia durante essa exposição da Palavra de Deus. Aleluia, que maravilha. A lição de hoje é a lição de número 7 e nós vamos estudar sobre o tema Eu sei em quem tenho crido, é o título da nossa lição. E o texto áureo se encontra na segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O comentarista da lição, pastor Reinaldo Renovato de Lima, ele traz o seguinte pensamento acerca desta lição de hoje. Na verdade prática ele diz: o crente, assim como o líder, precisa ter convicção de sua chamada e de sua condição de salvo em Cristo Jesus. Uma lição muito maravilhosa, que nos traz aí um ensino acerca de nós nos apegarmos, termos convicção da nossa chamada, convicção da nossa salvação. Que coisa que nos dias de hoje parece ser algo assim em torno de algo superficial, quando se fala da convicção da chamada, da convicção da salvação. Se entende no nosso meio, até às vezes faço algumas perguntas: você tem certeza de salvação? E aí a pessoa fica titubeando, cocheando, às vezes não tem aquela convicção: não, eu sou salvo. Então é uma lição que vem para nos instruir acerca dessa convicção. Sabemos em quem tenho crido, professor Samuel. Todas as vezes que leio as cartas pastorais, especialmente essas duas de Paulo, a de Timóteo, a segunda carta é a carta mais emocionante. É impossível você ler a primeira carta e depois ler a segunda e o coração não apertar na segunda carta, porque aí você vê o tamanho do peso do peso com que Paulo considerava que era o exercício ministerial para ele, né? A consciência dele, a convicção, ele não balança, né? Ele não tem dúvida do chamado dele, nem nada disso. Eu sei em quem eu tenho crido, estou certo que ele é poderoso, né, para guardar o meu depósito até aquele dia. Então são palavras assim que Timóteo recebe, ouve e vê. Um líder, um cristão que não duvidava da sua fé. Realmente aquele aguilhão que pegou Paulo lá em Damasco ficou fisgado nele mesmo até o último segundo de vida dele aqui na terra. Então Paulo tem muita convicção, uma convicção extremamente irrefutável, né? Que não titubeia, não balança, não é mesmo? Então é fora de série essa convicção que Paulo tem. Então essa convicção dele para nós é um grande exemplo para todos nós, né? Então é fantástica esse momento da carta, quando Paulo fala então dessa consciência que ele tinha. E logo na citação ele fala: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, né? Então uma convicção e uma consciência pura, né? É a marca dele, essa é a marca, esse é o legado dele para Timóteo, é essa influência que ele vai deixar para Timóteo. Aquele menino estava balançando, titubeando, tal, mas observando para frente e vendo um líder extremamente consciente, convicto do que estava falando, né? Ciente de cada palavra e acima de tudo com uma consciência pura, né? No exercício
no exercício ministerial dele. Maravilha. E como a gente já citou nas lições anteriores, Timóteo ele precisava dessa segurança, né? Não tinha como, o peso, a substituição ali era algo muito forte. Substituir Paulo não era brincadeira, né? Era uma coisa muito difícil. Imagina substituir o segundo principal homem do cristianismo, na minha opinião, talvez um dos homens mais influentes do planeta inteiro, porque os outros que influenciaram o mundo, Alexandre, Napoleão e tudo, foram com armas de guerra. Paulo não pegou, ele realmente se tornou influente devido ao seu compromisso com a obra de Deus. Certo. Então, é fantástico isso. Preso que estava na prisão, é ali que ele escreve, ali é seu gabinete pastoral, como diz o pastor Caramuru, seu gabinete é pastoral, e daí, como diz a lição aqui, é que a palavra de Deus não está presa, ele disse para Timóteo, que o corpo dele preso ali, mas dali saem as suas cartas mais poderosas, né? Porque a palavra não está presa, não é mesmo? Uma coisa que, para fechar essa nossa introdução, que me chama muita atenção, nessa relação Paulo, Timóteo, Paulo, Tito, essa relação é a necessidade que Paulo enxerga no novo obreiro, de ele se aprimorar, dele se interagir, dele se tornar eficaz diante de um rebanho, o cuidado que ele tem, que nem mesmo um cárcere, nem mesmo a grade de uma cela, ou alguma dificuldade que pudesse vir surgir no decorrer dessa relação, pôde romper esse elo que havia entre o líder e o liderado, entre Paulo e Timóteo. Eu trago isso como exemplo porque nós, novos obreiros, necessitamos, e eu faço aqui a voz, a defesa do novo corpo de obreiro que vem surgindo por aí, que há uma necessidade desse cuidado, desse carinho, dessa atenção. Ô irmão, como é que tá? Faz assim, vai por esse caminho, porque a gente vê nitidamente Paulo, no momento em que Timóteo estava cabisbaixo, Paulo jogando a moral de Timóteo para cima, Paulo dando uma força, esse cuidado, essa relação, isso é muito importante. Eu costumo dizer assim, Paulo ele acolheu essa nova geração. Ele acolheu, Timóteo já disse para os irmãos, é o primeiro cristão que temos na igreja primitiva que tem seu nome citado no Novo Testamento. O primeiro é Timóteo. Então Paulo ele acolheu essa nova geração que chegava, tem seus deslizes, mas certo. Ele aprende, ele tem sensatez, maturidade ministerial e de vida para recuar o carro dele, tem marcha ré, né? Então Paulo ele acolhe bem esta nova geração que vem chegando. O que Ezequias não quis fazer, né? Quando o profeta falou para Ezequias que ele ia morrer, Ezequias recebe uma cura, e daí os irmãos ficam naquela parte da cura e acaba a pregação ali. Mas se você continuar aquela história, seguir mais para frente, não comer pela metade, faz que nem minha mãe me ensinava. Minha mãe gostava quando a gente comia, almoçava lá, e quando eu lambia o prato. E ela gostava de ver, eu ia todo orgulhoso mostrar o prato lambido para minha mãe, né? Então os crentes têm que comer o prato inteiro, não? Peguei metade do versículo aqui, pega a história inteira, lamba o prato, mostra para Deus o prato lambido, fala, comi tudo que o Senhor mandou para mim. O pastor Carvalho Júnior fala assim, não ficamos na beirada, nas bordas do prato. E lá na passagem de Ezequias, ele faz um culto de ação de graça, recebe pessoas de diversos lugares do mundo, no mundo daquela época, né? Para participar daquele culto, começa a contar segredos que não era para contar para ninguém, começou falando que guardava o ouro, a prata, os utensílios sagrados. Resumindo, ele deu o cartão de crédito e a senha para os caras, né? Uma tremenda de uma esquisitice, né? Ali o Ezequias estragou, jogou lama na sua própria biografia. O profeta volta para perguntar que barulho que era aquele que estava tendo na casa de Ezequias, enfim. Ezequias falou, viu, não dá nada. Não dá nada, porque não vai dar nada. Por quê? Esses homens que estão aqui, eles são de uma terra muito remota, Merodach e Baladã, são de terras remotas, não tem perigo nenhum. Aí o profeta falou assim, mas o que você mostrou para ele? Ele falou assim, tudo. E ele fala assim, não houve nada no meu reinado que eu não mostrasse para eles. Aí o profeta repreende e fala assim, rei, ouve a palavra de Deus. E daí, depois dessa repreensão, o profeta diz que os filhos dele seriam escravos na Babilônia. E daí Ezequias, em vez de ele falar, puxa, mas que mancada que dei, que isso, eu me arrependo, Senhor, tem compaixão de mim, enfim,
Ele começou a rir na frente do profeta, mesmo com a palavra dessa, dizendo que os filhos dele seriam escravos. O profeta falou assim: mas o senhor está rindo por quê? Eu não estou dizendo para você que seus filhos serão escravos na Babilônia, por que o senhor está rindo? Ele falou assim: estou rindo porque você falou que os meus filhos serão escravos na Babilônia, mas nos meus dias haverá paz e segurança. Quer dizer, um cara que sem noção nenhuma, né? Na panela. Ele tinha uma história tão linda de oração, de comunhão com Deus, e foi estragar justo no finalzinho, né? Chegou com a faixa de linha de chegada na frente dele ali ele parou para tomar água, bem ali, correu o tempo todo, pegou, enfim. Então ele mostrou assim, despreparo, não consideração pela geração que vinha depois. Aí veio Manassés, uma sequência de reis trágicos sobre Israel, mas os irmãos veem essa relação que tem com a geração que está chegando, não é mesmo? Paulo acolheu aquele novo moço, porque estava nele a esperança. Ele não via a outra geração como uma concorrente, como inimigas, como uma oposição, como alguém que merecia ser podado. Quem prega aqui sou eu mando aqui, essa igreja é minha, esse púlpito é meu, o microfone é meu, o som é meu, tudo é meu, prega quem eu quero. Paulo não viu isso, porque se Paulo pensasse assim, estragaria todo um projeto, né? Não que Deus deixaria de fazer por Paulo pensar assim, mas com certeza Deus não contaria com Paulo alguém Deus ia colocar para fazer isso, porque alguém daria continuidade àquela obra. Então a gente vê um conflito implícito de gerações, às vezes na igreja. O moço começa a pregar, já quer bater no ancião, já quer levantar pelo pescoço, já quer empurrar o presbítero do púlpito. O presbítero já fica bravo, já vai pregar também, já fala que no tempo dele não era assim, se quiser tem que pagar o preço e tal. Quer dizer, e aquela coisa, aquela guerra assim, implícita e inútil, na verdade. Porque a gente pode aprender um com o outro. Sim. O ancião e o jovem também aprende. O Nicodemo não foi com 50 anos lá na escuridão aprender com um moço de 30 anos. O moço era Jesus. O Nicodemos que falou: mas Senhor, pode um homem nascer de novo sendo velho? Quem era o velho que ele estava falando ali, meu irmão? O velho era ele mesmo. Nicodemos tinha pouco mais de 50 anos até ali, aprendendo com aquele menino que nem tinha frequentado a escola rabínica que ele havia frequentado. Ou seja, a gente tem muito a aprender um com o outro, né? O ancião tem muito a aprender com o jovem, que tem muito a aprender com o ancião também. Então Paulo acolheu aquela geração, que uma coisa é certa: não adianta se agarrar ao seu cargo, à sua função, você vai morrer, irmão. Isso aí mas não tem jeito. Isso aí tem que você não queira, você vai morrer. Uma hora você vai passar dessa, vai para outra. Não tem jeito. Isso é o mal que nós padecemos, né? O único mal irremediável, como diria o Ariano Suassuna, a morte, não é mesmo? Então quer dizer, não adianta, a gente tem que dar as mãos mesmo e juntos prosseguir. Foi assim então Paulo apoiando o Timóteo, apoiando ele, ajudando. E a gente vê que Timóteo começou começou o trabalho de Timóteo com relação ao preparo dele ministerial. Quando Paulo chegou atrasado já, porque a história de Timóteo já começou lá em casa, com a mãe e com a avó dele. Estamos aqui comentando todo esse bloco aqui nesses comentários. Então, lá atrás já havia começado o preparo de Timóteo. Timóteo é aqueles moços, irmão. Um filho de crente, irmão. Dá uma dó. Ele nasceu numa igreja. Quando a gente fala assim que nasceu numa igreja, tem gente que tira sarro. Ele fala assim: você não nasceu numa igreja, você nasceu no hospital. Não, você não está me entendendo. A gente nasceu numa igreja mesmo, né? Porque na nossa época, quando a gente... Eu falo de mim, estou com 34 anos. Na nossa época, a gente não saía da igreja. Isso. Mesmo quando a gente ia para casa, a gente continuava na igreja. Em casa, a gente estava na igreja. A gente ia para a escola na igreja. A gente ia para a rua na igreja. Então, não saía da igreja. Então, a gente nasceu numa igreja. Então, eu já brinquei muitas vezes quando eu era criança, brincadeira, mano. Televisão era pecado. Videogame, fui saber o que era isso depois, quando eu já estava mais velho, e eu fui lá e comprei um para mim brincar. Meu pai não quer comprar isso para mim. Então, mas era igreja o tempo todo. A brincadeira nossa era brincar de pregar. Exato. Brincar de igreja. Imitar o pastor fulano de tal. Brincar de imitar. Imitei muito o presbítero João Breda.
imitava o pastor José Marcelino, imitava um falecido, o presbítero Eugênio Rossi, que dirigiu algum tempo a igreja aqui no Éden, tem até uma rua com o nome dele aqui, e a brincadeira era essa, e ele falava assim, né, eu chamados irmãos, estamos aqui nessa noite para pregar. A gente brincava, essa era a brincadeira de crente, irmão, entendeu? Brincava de Santa Ceia. Exato. A gente não saía da igreja. Timóteo era esse menino, ele não saía da igreja, ele estava... Até coleta, oferta. Tinha oferta, era a melhor parte, né? Porque depois a gente ia pro bar comprar um monte de doce, né? Então, irmãos, vejam, esse menino, esse Timóteo, ele participou só que esse preparo doméstico da mãe, da avó dele, não era o suficiente. A gente vê que agora ele cai para cima mesmo, com o apóstolo Paulo, e havia situações em que esse moço e Paulo se abraçaram e choraram. Porque o Timóteo também não é um bajulador de Paulo em busca de algum cargo maior. Ele é um moço que está disposto a sofrer mesmo. Irmãos, vejam que ele fala aqui, a sensibilidade de Paulo, aqui fala que ele estava aqui, a saudade era grande. Paulo se lembrava das lágrimas de Timóteo, quando das despedidas deles, né? Isso é emocionante, meu irmão, não é mesmo? Ele fala aqui no versículo 4, aqui, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Então, olha como que essa relação dos dois vai além dessa coisa do apar do Senhor, irmão, ou como passou. Né? Não tem afeto nenhum. A mão consideração. Vai dar paz do Senhor, parece que está com nojo do outro irmão. Não, né? Pega na mão, dá a ponta do dedo ali. Quer dizer, é até raiva, uma mão mole daquela ali, pelo amor de Deus. Então, essa relação de Paulo com Timóteo, ela é muito forte. E Paulo se lembra das lágrimas, a despedida desses homens. Que momento foi esse, meu Deus, que a gente queria ter assistido a despedida desses homens, né? Eu consigo imaginar, uma mente muito fértil, os dois juntos, se abraçando, se despedindo, um olhar dele, aquele Paulo olhando, talvez em silêncio, falar, e agora? Vamos mandar esse moço lá, mas Jesus, como é que fica a sua obra? Como é que vai ser a próxima geração? Como que vai ser aí, né? Aquele abraço naquele menino, né? Então, a gente viu nesse primeiro bloco, orações, ações de graça, vimos um pouco da sensibilidade de Paulo, que a relação deles ia além dessas paredes frias da igreja, né? E essa consideração, o preparo de Timóteo, que ultrapassa a sua vida doméstica na casa, não é mesmo? E vai de encontro ao mundo, à obra de Deus, a uma entrega missionária que ele passa a viver. Isso é lindo, isso é fora de série, não é mesmo? Com relação a essa sensibilidade, professor Samuel, nos parece que é um mundo tão distante, é um tempo remoto, mas eu acredito que se houver um esforço mútuo de todos os lados, todas as partes, nós podemos ter o mesmo sentimento para com os nossos irmãos, para com a igreja, para com o próximo. Parece que a gente não estamos mais tendo comunhão. Por que eu digo isso? Viemos, eu participo do instrumental da igreja, sentamos, ligamos o nosso instrumento, os departamentos cantam, a gente toca, o departamento levanta para cantar, canta, o coral levanta para cantar, canta, dá 9 horas, o pastor dá o amém, encerra o culto, vai cada um, e todos foram para sua casa, como diz aquele versículo. E parece que isso vem se tornando uma rotina, vem se tornando algo comum, e não era para ser assim. Era para nós, a igreja está no mesmo espírito, na mesma comunhão. É para a gente olhar, mas hoje é quarta-feira e vai ter o culto de ensino, não vejo a hora de chegar. Amanhã é o culto de Santa Ceia, não vejo a hora de estar ali com os irmãos dando glória a Deus. E nos parece que essa frieza, essa distância entre os irmãos está tomando conta. Isso precisa mudar, isso precisa a gente parar para pensar nisso aí e ser mais sensíveis, né? E as pessoas vão se evitando, né? Agora com cultos pela internet, já conheço amigos que participam até da Santa Ceia em casa, né? Quer dizer, tudo para poder evitar mesmo o calor e o contato humano, né? Quando era com isso e quando era exatamente com isso aí que Jesus ocupava todo o seu tempo durante o dia, durante o seu ministério. Um outro destaque que eu queria colocar
com relação a essa lembrança de Paulo, ele fala assim: me lembrando das suas lágrimas. Aí você vê as fotos dos pregadores hoje no Face, o que você não vê é lágrima, né? Você vê de tudo, mano. Você vê gente com aquele cabelo arrumadinho, você vê de tudo, só não vê lágrima. Não tem cara de quem está sofrendo, você vê que todo mundo, quer dizer, então você vê de tudo, você só não vê lágrima, não se sofre mais, né? Por chegar. É gospel que só Jesus, né? É ostentação gospel. E para combater a outra ostentação, né? Então tem a ostentação gospel também. Então por aqui percorremos, meus irmãos, nesse primeiro bloco dessa lição, né? E passamos aqui essa relação, meu amado filho. Na primeira carta ele fala assim, meu verdadeiro filho, uma relação paternal, né? Que Paulo sentia para com Timóteo, né? E fale mal do Timóteo para Paulo, para você ver. Você está brincando. Diga para ele que porque ele soube que os irmãos estavam, Paulo soube que os irmãos estavam perseguindo Timóteo por alguns motivos, especialmente pela juventude dele, né? E é exatamente em cima disso aí que Paulo bate. Ninguém te despreze por você ser jovem. Com certeza, Timóteo, porque as cartas eram recebidas antes, na época, então ele abria essa carta e perante a congregação eles liam publicamente aquela carta. Não dava para compartilhar no Face, então era assim que tinha que fazer, né? Aí com certeza, quando chegava nessa parte de Timóteo ler essa carta para a igreja, né? Embora fosse para ele a carta, ele lia aquela parte. Ninguém te despreze por você ser jovem, né? Que era para deixar bem claro que ele tinha uma carta branca ali do apóstolo Paulo, né? Então, Paulo, com certeza, era esse paizão, esse pai para Timóteo. E como pai, ele não vai só agradar, ele vai corrigir também. E é o que ele vai fazer nessa carta em determinadas situações. A gente já vai ver mais para frente isso daí. Bom, vamos lá, o segundo bloco, a convicção em Deus, dons espirituais. O que a gente aprende aqui, professor Samuel? Então, o Timóteo passou por uma aprovação ministerial. Isso é importante, viu? Provação. Ele foi uma aprovação ministerial, certo. Melhor dizendo, certo. Né? Porque Timóteo não montou um ministério independente, certo. Né? Sou cantor e não devo satisfação para o meu pastor. Não. O obreiro precisa ser aprovado. Ele tem que ser provado e aprovado, não é mesmo? Então o Timóteo ele é submisso a um exercício ministerial, né? E tanto que ele recebe uma imposição de mãos do presbitério, né? O qual te foi dado pela imposição de mãos. É assim que Paulo se dirige a ele, né? Desperta o dom que há em ti, o qual te foi dado, né? Não é que Timóteo tinha um dom de Deus, não é mesmo? Mas ele precisava dessa oração, dessa intercessão pastoral, de aprovação até, de saber que ali estavam reconhecendo publicamente o dom que Deus havia confiado a ele. Essa prática ainda hoje existe na nossa igreja. Quando você é separado para o ministério, quando você recebe uma imposição de mãos do ministério, é uma aprovação ali, né? Não é que as mãos do pastor vai estender ou transferir alguma coisa especial para você, mas é um reconhecimento público, é um reconhecimento ministerial, eclesiástico, né? Dessa chamada, desse dom, desse ministério, que a partir de então o nosso querido Timóteo passaria a exercer, não é mesmo? Então ele exerce e o dom estava nele, né? Desperta o dom que está em ti. Estava nele aquele dom, estava nele, mas precisava desse apoio, né? Desse apoio ministerial para que esse dom fosse aflorado. Muitas vezes na igreja o dom está na pessoa, no jovem, na irmã, no irmão, mas precisa de que o ministério, que alguém com esse olhar clínico. No futebol não é assim? Não tem olheira no futebol, ele não faz nada, ele só olha. Ele vê o rapaz dar 3 petecadas na bola e já fala, tem um Neymar nascendo ali. Né? E em cima disso aí, professor Samuel, nós, pela graça de Deus, temos trabalhado e auxiliado os irmãos na superintendência da escola dominical dessa congregação do L, e veio um certo
vamos dizer assim, um certo comentário, mas tem uns alunos com a faixa etária que eu acho que essa lição deveria ser assim, deveria ser... Aí eu falei, posso assistir uma aula com vocês? Pode. Aí num dia eu fui assistir a aula com eles, e lá eu descobri na sala de aula que existiam uns 3 jovens, inclusive seu sobrinho Gideão estava lá no meio da aula. Eu cheguei pro professor e falei assim, eu queria ser professor desses meninos, porque isso aqui é uma joia. São diamantes que precisam ser lapidados. E eu falei, inconcebível você passar por uma sala de aula e não perceber potenciais ali na sala de aula do teu aluno, dos alunos. Então é exatamente o que o senhor está falando, o olheiro, né? Olheiro. Porque queira ou não, existia ali pessoas com um peso de influência diferente dos outros, né? E é uma liderança muitas vezes nata. Irmãos, percebam que Pedro tinha essa liderança nata, né, com ele, não é mesmo? Ele influencia os outros. O que Pedro fala, todo mundo fala também. Pedro fala. Então, muitas vezes, uma vez que Jesus repreende Pedro de uma forma sempre um pouco mais dura, mas também Jesus praticamente corre atrás de Pedro, porque sabe do peso da influência que ele tem perante os outros também. Era um talento ali, uma joia preciosa que precisava ser lapidada. Então, e isso acontece de fato nos mais de 3 anos que Pedro passou com Jesus, né? E depois daquele encontro famoso, tu me amas, pelo qual Pedro passou. Então, Pedro no Atos 2, 3 e 4, ele é uma outra pessoa. Ele é um outro Pedro, né? Ele é um outro Pedro. Em situações que o antigo Pedro iria brigar, agora esse Pedro não briga. Por exemplo, quando Paulo deu aquela erguida em público em Pedro, e Paulo deu uma erguida, e lá em Gálatas 2, Paulo fala sobre isso, uma repreensão em público em cima de Pedro. Irmão, Pedro não deixa barato. Chamou de dissimulado de tudo. Ele quase arrancou a orelha de um cara. E agora a coragem, era um soldado, mano. Olha o preparo físico que tinha que ter para encarar aqueles homens ali. Um grupo de homens. Imagina você eu sozinho encarar 10, 15, 20 homens aí. E Pedro nem aí, meu irmão, para defender ali. Puxou e foi para cima do cara. E Jesus repreendeu, é claro. Mas veja que Pedro estava. Mas quando Paulo repreendeu Pedro de público em frente com todo mundo, Pedro tinha todos os argumentos do mundo para poder esculachar com Paulo também, apagar Paulo ali mesmo, né? E não precisava se esforçar muito, com 10 segundos, com uma perguntinha só, ele acabava com Paulo. Ele podia falar assim, usava o que o brasileiro gosta muito de usar. Sabe com quem que você está falando? Ele começava por aqui. Em seguida ele podia falar assim, Paulo, você está me questionando aqui minha autoridade apostólica perante os irmãos dessa igreja? Eu sou pastor presidente aqui, rapaz. E tem mais uma coisa. O que você fazia há 20 anos aí atrás? Porque eu estava andando com Jesus. E você, o que você fazia? Estava matando o crente, né? Então, fica na sua. Como com quem eu quiser. Poderia falar. Senta onde eu quiser. Se eu quiser virar para lá ouvir, se eu sentar aqui, sendo que eu quiser levantar embora, eu vou para onde eu quiser. E não, mas agora esse Pedro não dá carteirada. É um Pedro convertido agora, não é mesmo? É convertido, não é mesmo? Ele tem uma direção, ele é cheio do Espírito Santo, então ele aceita aquela repreensão de Paulo. E para mim, o papel de Pedro ali foi mais difícil que o de Paulo, porque repreender com unção é uma coisa. Aceitar uma repreensão com unção é diferente. Tem que estar mais ungido ainda, né? Porque a vontade é de você replicar e tudo. Então Pedro, era outro, mas Jesus identificou esse potencial em Pedro. Então Pedro recebe aquela correção de Paulo com tranquilidade, já ainda manda um recado para Paulo em uma das suas cartas, na sua segunda carta, 13, versículo 16, no finalzinho da sua carta, ele fala assim: irmãos, o nosso amado irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender que os indoutos distorcem. Então, ele tem uma referência carinhosa com Paulo, enfim, tudo mais. Convicção em Deus, não é mesmo? Paulo tem essa convicção e tenta transmitir para Timóteo também esta mesma convicção. Desperta o dom que está em você, rapaz, né? Vamos orar aqui para imposição de mãos, não é mesmo? Um gesto de um valor na vida ministerial da igreja cristã. Tudo isso era para que Timóteo saísse dali. Não tem aqueles momentos de oração que você recebe uma oração e você tem vontade de sair
faz que nem um pastor falou esses dias, dá de bico na cabeça do inimigo, meu. Não é? Aquela imposição de mãos, aquele carinho, aquela imposição, aquele valor que você sente por si após uma oração de um homem de Deus, né? Dá vontade, irmão, se o inimigo vir, você dá de tapa, né? Você está tão forte, né? Enfim, o desejo que você tem de fazer é tão grande que nada te segura, não é mesmo? Você tem vontade de fazer, nada te impede. Tem irmão que fala assim, dando glória por rumo do vento. É isso, você dá mesmo, como disse um pastor antigo, ele falou assim, irmão, eu tô de um jeito aqui, o irmão estava pregando e falou assim, eu tô de um jeito aqui, irmão, que se o inimigo aparecer, eu dou de Vulcabras na boca dele aqui. Quer dizer, o Vulcabras é aquele sapato antigo que os irmãos antigos usavam. Os irmãos não sabem o que é Vulcabras, né? Eu já usei um. Eu já usei. Você é velho mesmo. Tá ficando velho. Mas sabe, então é isso que o Timóteo sente quando ele vai para Éfeso, não é mesmo? Enfim, e aí Paulo vem agora no segundo ponto desse tópico, né? E fala sobre o espírito de fortaleza e de amor, né? Quer dizer, o Timóteo estava enfrentando grande oposição à sua liderança. Quem não, né, irmão? Bastante. Timóteo estava, com certeza, tinha muita gente lá na igreja que não acreditava nele, não gostavam dele, e motivos para isso não faltava, né? Menino, novo, imagine, um regime cultural onde o mais velho manda, o mais novo obedece, solteiro, várias coisas contra. Para piorar a situação de Timóteo, ele é filho na fé de um homem cujo apostolado já é questionado, né, que seria Paulo. Então olha quanta coisa contra o Timóteo, né? Como que era, imagine Timóteo me dando uma aula numa escola bíblica lá e tudo, tenho certeza que era muito comum gente mais velha que ele levantar e falar, o que você pensa que é, rapaz? Eu tô aqui, não sei o que tem, eu sou tal. E Timóteo se sentia com medo, retraído, tímido, porque ele é tímido, você percebe isso pelas palavras de Paulo, ele está tímido, com timidez, enfim. Mas então, essa oposição que ele tinha, todos nós temos também oposição à nossa liderança, ao que a gente faz, né? Então o Espírito Santo nos ajuda a superar o medo e nos encoraja a prosseguir. Ele é nosso ajudador. Sem sua presença é impossível ser bem sucedido na liderança, né? Pode ler livros sobre liderança, tem livros muito bons que falam sobre isso, né? John Maxwell e outros, né? Muitos livros bons de liderança, escolas de liderança, tem núcleos de liderança, tem seminários só para formar líderes e tudo mais. Só que tem uma coisa, meu irmão, se você não tiver Espírito Santo na sua vida, meu, você pode ter 30 diplomas de liderança na parede. Na primeira crise conjugal, na sua gestão ministerial lá na igreja, você vai chorar e não vai saber o que fazer. Sim. Né? Não haverá, porque quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Isso. Tudo isso é muito bom, mas a presença do Espírito Santo ela é o que nós precisamos. É Ele que dirige a noiva, que dirige a igreja. O Espírito e a noiva vem, está lá em Apocalipse. O Espírito e a noiva, porque o nome de quem manda vem na frente. Não é a noiva e o Espírito, é o Espírito e a noiva. Quem manda vem na frente. Quando Paulo começou a iniciar a sua viagem missionária, era Barnabé e Paulo. Depois mudou, virou Paulo e Barnabé, porque a liderança vem na frente. Então quem manda na igreja é o Espírito Santo, não é mesmo? Então o líder não pode abrir mão desta relação com o Espírito Santo, com Deus, né? Deve sim ser pessoas cheias do Espírito Santo, porque é isso que vai fazer ele superar muitas crises que irão sim aparecer no exercício do ministério dele, na liderança dele. Então ele é nosso ajudador. O Espírito Santo ele é uma figura um tanto desconhecida ainda hoje por todos nós. Talvez estejamos como os discípulos estavam com Jesus, achavam que já o conheciam tanto, já andavam com ele, conversavam com ele, passeavam com ele, dormiam com ele, acordavam com ele e falavam assim, nós conhecemos esse homem aqui de ponta a ponta, sabemos tudo sobre ele. Um dia estava andando num barco uma vez, e ele dormindo num barco, daqui a pouco o barco começou a balançar, aquele vento, as ondas se levantando, o barco quase caindo. Eles acordam desesperados, mas Senhor, não se te dá que pereçamos. Jesus vai, acalma-te vento, acalma-te mar, aquieta-te vento, e fez esse grande bonança. De repente, eles achavam que conheciam esse Jesus, eles param e fazem aquela famosa pergunta: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Está aqui com ele há tanto tempo,
a gente anda, come tanto, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, achavam que conheciam Jesus. E às vezes a gente acha que conhece também o Espírito Santo, acha que conhece ele o suficiente, né? E tem muita coisa para falar só sobre o Espírito Santo. Até o nome dele não é só Espírito Santo, né? Isso já é um outro leque para estudar, é um outro leque para estudar, mas só para ficar de curiosidade para os irmãos, o Espírito Santo ele é o nosso ajudador, nosso guia, o nosso Deus, é Deus entre nós também. Mas na Bíblia aparece com diversos nomes: Espírito de conselho, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza, né? Então, em cada situação de nossa vida, ele pode se revelar a nós com um nome ou uma função diferente. Estou aqui como professor nessa escola bíblica aqui, mas lá em casa eu sou o esposo da irmã Rosana. No cartório que eu trabalho, eu sou um assistente de um escrevente, né? Quando eu vou na casa do meu pai e da minha mãe, eu sou o filho da irmã Maria e do irmão Zé. Então, a mesma pessoa, que cada lugar que ela está, ela atua de um jeito diferente. O Espírito Santo é Espírito Santo, a gente fala Espírito Santo, mas ele é muito mais, ele tem uma série de outros nomes na Bíblia, não é mesmo? Às vezes, então não é porque ele aparece como Espírito Santo, às vezes aparece como Consolador também, mas como Espírito Santo porque se descreve uma das suas principais funções com relação à igreja, que é justamente santificar a igreja, preparando a igreja para o encontro dela com o Senhor, né? Para o arrebatamento da igreja. Mas a gente pode estar orando numa certa situação e estamos precisando de fortaleza. O mesmo Espírito Santo se revela a nós como Espírito de fortaleza. Mas pode ser que eu precise de um conselho. Não preciso que seja fortaleza, preciso de um conselho. O mesmo Espírito Santo, que também é Espírito de fortaleza, agora ele é também meu conselheiro. Mas pode ser também, professor Gerson, que eu esteja muito triste, posso ter perdido alguém, posso estar decepcionado com alguém, né? E o mesmo Espírito Santo, que também é Espírito de fortaleza, que também é Espírito de conselho, agora ele é o meu consolador. Então é tudo isso, irmãos. É como Jesus também, Jesus, Emmanuel, vários nomes, o próprio Deus também, Jeová Rafá, Jerene, são vários nomes. Espírito Santo é a mesma coisa. Então é o nosso guia. Ele é aquele que nos deve orientar nas nossas decisões ministeriais e nos que diz respeito à nossa liderança, e por que também não dizer no nosso dia a dia. Espírito Santo era o grande parceiro de Jesus, foi a primeira palavra que Jesus pronunciou aqui na terra quando ele foi inaugurar seu ministério terreno. A primeira palavra que ele falou foi essa. Foi-lhe dada a palavra para ler num sábado. Ele falou assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele que me ungiu para pregar o evangelho aos aprisionados, aos cativos, enfim. E ele terminou seu ministério também falando do Espírito Santo também de novo, né? Ficar em Jerusalém, não ter que dotos sejam revestidos do poder de Deus, né? Quer dizer, então Jesus começou com o Espírito Santo, ficou com ele durante o exercício do seu ministério, e quando terminou, ele de novo terminou com o Espírito Santo. Então nós também devemos abrir nossos olhos para buscar entender o grande papel do Espírito Santo em nossa vida também, tá bom? Perfeito. E é um tema a respeito do Espírito Santo que sem ele, sem a atuação do Espírito Santo, se torna simplesmente palavras humanas, falácias e movimento, coisa nossa, né? Sim. E a gente depende dele. É isso mesmo. Fechando essa parte, ele fala aqui do apóstolo dos gentios, né? Que honra, né, irmãos? Eu ouço alguns pregadores que têm uma relação meio judaica, e como é que eles ainda se incomodam tanto com a postura de Paulo. Até hoje, muitos cristãos, quando leem, ou quando cristãos assim, que tem uma linha meio judaica, meio judeu, meio israelita, quando falam de Paulo, eles falam com um pouco de raiva até, né? Assim, meio que tentam diminuir a importância da obra e do ministério de Paulo. Então, a gente vê, ele é chamado de apóstolo dos gentios, não é mesmo? E ele fala assim, ele tinha convicção de que o chamado dele era para pregar para gentio, né? Esse grupo excluído no seio da igreja, e o ministério dele foi para esse grupo. Foi feito um acordo
Foi feito um contrato entre ele e Pedro, né? Isso. Não foi uma coisa que veio do nada, que veio assim, vou pregar só para gentio. Não, ele pregou aos seus irmãos também, mas ele percebeu com o tempo que a chamada dele, o ministério dele era para gentios, para os gentios, não é mesmo? Em Gálatas 2 ele fala que ele desceu para Jerusalém depois de 14 anos e tal, por revelação. Ele fala assim, Deus estava dirigindo ele para aquela decisão, e entra num acordo ali para pregar aos gentios. A tua Bíblia e a minha fala assim, que quando ele mencionou a Pedro que iria pregar para gentios, ele fala que os apóstolos lhes deram as destras da comunhão. Está em Gálatas capítulo 2. Agora, o que é dar as destras da comunhão? É exatamente isso aqui, ó. O senhor é Pedro, eu sou Paulo, tá bom? Sim. Então, a partir de agora, eu vou pregar só para gentio. E você vai pregar só para judeu, mas eu vou pregar só para gentio. Combinado? Combinado. Destras da comunhão. Foi um aperto de mão mesmo, um acordo, um contrato, né? Um selo, um consenso. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo ali, né? Então Paulo pregaria para os gentios e Pedro pregaria só para os judeus. Foi um acordo que fizeram. Um não ia entrar no campo do outro, né? Quase igual hoje, né, irmão? Só que não. Hoje numa rua só tem 30, irmão. Jesus. Então, né? Não quer dizer. Pois bem, e aqui a gente fecha essa parte aqui, mencionando Paulo como apóstolo dos gentios, e vamos para o convite ao sofrimento. Isso lá é convite que se passa, rapaz, né? Convidar alguém para sofrer. Vamos sofrer comigo lá? Né? E foi isso que Paulo fez, né? Vamos sofrer? Você não está afim de sofrer comigo, não? Sofre comigo? Fosse para um convite para uma festa, para algum lugar, uma coisa mais, né? Mas um convite para sofrer, meu Deus, né? E que liderança, né? Porque hoje, se você convidar a pessoa para, eu vou passar aí por um período de dificuldade, um período de sofrimento, e eu preciso de um companheiro, você vai comigo. Imagina. É difícil aceitar. Porque tem pregadores hoje que é até bom você andar com eles. Você vai andar de avião. Ai, que legal. Você vai andar a foto no Facebook. Poxa, você vai ter oportunidades, você vai ter uma certa regalia, né? Agora andar com Paulo, meu irmão, dá um tempo, né? Irmão, você não quer ir lá comigo tomar uns murros na cara ali embaixo? A gente já volta? Você não está afim de descer comigo ali? Eu vou ali, eu vou pregar. Sempre termina, fica com um dente ou dois, fica no chão. Vamos lá, tá afim de ir? Publica no Face lá, partiu, sofrer. Então, é difícil, mas Paulo não está criando eu vou usar uma expressão um pouco forte aqui. Paulo não está criando um moleque, um menino, um banana ministerial. Paulo não está admoestando, discipulando e ensinando um menino, um babão, um bajulador. Ele está criando um obreiro sério. Ele não está criando um bebezão aqui, não. Criar um bebezão aí com pão e bolo, para quando o Paulo sair, ele desviar. Se Paulo não, ele está criando um marmanjo, um gigante. Paulo quer um líder. Ele está dando o melhor. As duas cartas de Paulo para Timóteo são sumo de leitura obrigatória para qualquer obreiro. É para ler algumas vezes por mês uma carta dessa e se avaliar. O que Paulo está fazendo aqui, ele está dando um sumo da sua alma para Timóteo. Vem sofrer, sofre comigo. Mas eu acho que eu não vou conseguir porque eu sou meio tímido. Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Você vai conseguir sim. Deus vai derramar da graça dele sobre a sua vida, um favor que você nem merece, e você vai se surpreender conseguindo fazer uma coisa que você achava que você não ia conseguir. Então Paulo não está brincando de liderança com Timóteo, né? Fortifica-te na graça. Então é o fortalecimento da graça, né? Paulo diz que ele devia fortificar-se na graça que é em Cristo Jesus, confiar inteiramente em Cristo e em seu poder.
Não é, Timóteo, não fique esperando reconhecimento lá da igreja lá. Não, eu vou esperar aqui, esperar alguém vir. Para, Timóteo. Fortifica-se na graça, confie em Jesus. Em Jesus, faça para Deus o que você está fazendo, né? Se preocupe que você vai aparecer, não para com isso. Fortifica-te na graça, no favor de Deus. Fortifica-se na obra de Jesus, no poder que Ele te dá. Amém? E ainda usa analogia. Ele usa 3 analogias. O autor citou 2. E agora? A outra era do atleta, mas e era a minha predileta. Mas ele usa 3 analogias para falar para Timóteo. Uma delas é do atleta, né? Ensinando ele. E a do atleta é a seguinte: ele fala assim: o atleta em tudo se abstém. Não me lembro se foi o pastor Walter Brunelli, num congresso que ele pregava para jovens em Sorocaba, eu não me esqueço, embora já faz mais de 15 anos, né? Eu lembro bem daquela pregação dele e tudo mais. Ele contou que numa época que Pelé era muito famoso e tudo, eles estavam numa ocasião em que estava sendo consumido bebidas ali, numa festa, numa coisa assim. E o Pelé, ainda no auge da sua glória, né, da sua história, da sua biografia, ele estava sentado. Todo mundo ali sentado na mesa, naquele evento, naquela grande festa, todo mundo lá tomando cerveja. E o Pelé tomando água. E essa analogia do atleta é interessante porque Paulo fala assim: Timóteo, o atleta em tudo se abstém. Se você ficar sem comer uma picanha, aquela cortadinha, fatiadinha assim, é ou não é? Aquela parte gordurosa, é ali que está o negócio, né? A gordurinha? Meu Deus, aquela farofinha, você olhar e falar assim: estou com fome, mas não vou comer. Não vou comer porque eu sou um atleta. Eu tenho um trabalho importante para fazer, tenho que estar dentro do peso, tenho que estar tal, não posso, então eu vou abrir mão. Olha a força do atleta, ele se abster disso daí, não é mesmo? Ele se recusar a fazer alguma coisa pelo bem de um bem maior. Então essa é a marca de um líder, fala: o atleta em tudo se abstém, mesmo se é para o bem, ele se abstém. E a segunda é a do soldado, não é mesmo? Ele fala aqui do soldado. A do soldado, irmão, é uma vida que, de certa forma, sistemática. A vida do soldado não pode ser uma aventura. O soldado ele tem que ter propósito, direção, foco, concentração, obediência, submissão. Eu posso falar, eu fui soldado durante 8 meses, professor Gerson. Disciplina mesmo. Disciplina, no tiro de guerra 02040 de Sorocaba, atirador 89 Samuel, permissão para falar, era assim que tinha que fazer, para que tem que dar continência pro sargento ou para quem estivesse numa escala maior que nós. A continência é do menor para o maior. Ninguém vai de cima esticar a mão para alguém menor. Só pode cumprimentar o general ou o sargento se ele esticar a mão para você. Aí você estica a mão, você como soldado, para ele, não é mesmo? Mas era assim. Então a gente ficava de soldado, fiquei durante 8 meses em Sorocaba escrevendo no tiro de guerra. É uma vida muito sistemática, né? Tem um horário para chegar, tudo isso. Se é 6 horas, é 6 horas, não é 6 e 2, não é 6 e 1, nada disso. Então, soldado de Cristo, né? Foco, concentração, direção, propósito, não é mesmo? Então, esse exemplo de ser um soldado. E também a luta, né? A luta para combater pela fé que uma vez foi dada aos santos, né? A gente tem que, então, ter capacidade para defender a nossa fé, pelo amor de Deus. Não é atacar nenhuma religião, não é perseguir e sair que nem alguém fez aí. Não concordo com homossexuais, né? O cara foi lá e quebrou uma lâmpada de fluorescente na cabeça do rapaz, né? Não gosta não é isso não, pelo amor de Deus, não é isso não. É defender a nossa fé, nós protegemos aquilo que nós acreditamos, não é atacar, sair por aí batendo, brigando com ninguém, não, muito cuidado. Até essas analogias assim, um pouco, às vezes me preocupa, professor Gerson. Sim. As aulas por aí,
Os irmãos utilizar, isso não tem que combater mesmo. Aí você vê os irmãos aí intolerantes aí, mesmo assembleianos, viu? Um assembleiano aí que eu vou te contar. É caso de psicólogo já aí, camisa de força, né? Vem pegar o cartão de obreiro, não, você vai pegar uma algema, você precisa ir você precisa ir para o hospital urgente, porque você é louco, cara, que você faz aí, o que você fala, em sã consciência, ninguém pode fazer, não é mesmo? Soldado de Cristo. E por último, o lavrador. Quer trabalho de alguém mais paciente que o lavrador? Que paciência. Que paciência que tem o lavrador, que cuidado, que disciplina o lavrador, pastor Gerson. Que paciência. Ele coloca ali uma semente e fica cuidando daquilo ali até crescer e frutificar. Então, aí você tem pressa, eu já sou diácono há 10 anos. Você está melhor que Josué, irmão. José foi diácono 40 anos de diaconato de Moisés e só foi para o ministério depois que o chefe morreu, né? Aí que ele foi reconhecido. Né? Ali foi um diácono, um excelente diácono. Então, para de pressa, seja como lavrador, planta, esquece, deixa que o tempo vai fazer. Trabalhe, né? Trabalhar, enfim, não é mesmo? Aqui até usa aqui. Às vezes a gente quer o anel, mas não quer sentar na cadeira, não quer aprender. Eu quero o diploma, mas eu não quero cursar 5 anos de uma universidade. Então, trabalho, né? Aqui fala aqui, ó. Muitos querem colher sem esforço. Hoje nem plantou, quer colher, meu irmão. Os pregadores pregam para eles falam uma palavra que ficou muito famosa, aparece mais do que o nome de Jesus nas pregações de hoje. É o verbo receber, irmão. Até grita, dá até aquele choque, né? Receba! Meu Deus. Aí, quem que não quer receber? O outro nem sabe o que é, mas ele nem sei o que é, mas eu quero receber, é de graça. Essa é parte da nossa cultura, isso daí. Lá no tempo dos índios, que os europeus chegavam aqui, dando espelho quebrado para os índios, e a gente gostava, nos vendemos por tudo isso, né? Um pedaço de moedinha, coisinha assim, pedaço de espelho, de pente, a gente se vendeu assim. O brasileiro gosta de receber, então está intrínseco a nossa cultura nacional. Brinde, receber coisas, pessoas vou votar no vereador, vou ganhar uma dentadura, vou ganhar um pente, é típico nosso. Na igreja também eles querem receber, irmão. Não pega, não freta a semana inteira, irmão. Você quer receber, irmão? E trabalhar? Meu pai pastoreou volta de 23, 24 anos na frente de congregação. Então, esse perfil, esse estereotipo de obreiro, aspirante obreiro, a gente conhece muito bem. Então, às vezes chegava aquele jovem ou aquele irmão, jovem senhor já, que estava se despontando, né? Tinha uma mensagem boa, tinha uma pregação, tinha uma boa comunicação, uma vida ilibada, caráter ilibado, e já era um candidato ali a obreiro. Então eu se aproximava. Isso é normal, o pastor já identifica ali aquele perfil, e ele quer ser obreiro, então põe para prova, põe em prova. Aí a prova é ficar debaixo de chuva guardando o carro. Entendeu? A prova é ir lá na favela entregar folheto, fazer o trabalho, visita, aquilo. Aí, não aguentava a prova, o pastor não dá oportunidade. Ou seja, já quer colher sem antes trabalhar, sem antes plantar, sem antes ter o trabalho. E aí, muitas das vezes, grandes candidatos a obreiro acabam se encerrando o seu início no ministério ali, porque já quer o anel, não quer sentar para aprender. Eu conheci um pastor Jesse, vou até terminar com essa ilustração dele. Esse era um jovem e ele servia bastante o pastor presidente dele. Era um campo, né? Não era um campo enorme, mas era um campo com várias igrejas ligadas ali, algumas dezenas de igrejas ligadas. Ele fazia tudo por esse pastor, ajudava muito, dirigia o carro daquele pastor. E quando aquele obreiro começou a ficar um pouco mais velho, mais dependente ele ficou ainda da assistência daquele moço, né? Dependente ele ficou, até mesmo em necessidades, às vezes pessoais, aquele moço ali sempre junto ajudando aquele pastor, né? Enfim, em uma certa ocasião aquele pastor, já da idade avançada, chegou para aquele moço e falou assim:
fulano, eu conheço esse irmão, por isso que eu não vou falar nomes aqui. Fulano, eu estou com sede. Aí aquele moço todo prestativo, o professor Gerson, saiu correndo, pegou um pouco de água, virou no copo, colocou do lado e entregou para aquele pastor beber. Alguns dias depois, aquele obreiro morreu. Foi uma tristeza muito grande para aquela congregação e tudo mais. Passaram-se muitos anos. Daí esse moço, pelo amor de Deus, hoje é um moço muito abençoado por Deus, próspero em todos os sentidos da vida dele. Quando você quiser imaginar, negócios, família, ministério, é um moço, ele é um pouquinho só mais velho que eu. E uma vez ele estava num culto e Deus usou um irmão que veio de outro país, e aquele irmão dava uma palavra para esse moço, que é um amigo pessoal que eu tenho, e disse para ele assim, em palavras reveladas por Deus. Naquela palavra, Deus mostrou tudo que aquele moço tinha feito por aquele obreiro, e falou assim, que você é próspero hoje por causa do que você fez com o meu servo tal. E lembrou, e citou naquela palavra profética o copo com água que aquele pastor pediu dias antes. Era um último teste de fidelidade, entendeu? Ele podia falar, já viu aquele Zé Buscapé? Lembra do Zé Buscapé? Rabugento, ficar água. Ele foi lá e pegou e trouxe. E ali foi um teste, e mostrou isso. Aquele copo com água estava confirmando a fidelidade daquele moço àquele obreiro, né? Ao Deus que aquele obreiro também representava, não é mesmo? Então, moço abençoadíssimo hoje. Muitas vezes muitos jovens perdem de ser abençoados por Deus, porque não pode pregar um pouquinho bom, um pouquinho melhor, não pode ensinar um pouquinho melhor, já quer passar o pastor para trás, já quer abrir um ministério, já vira as costas para o presidente dele, já sai sem avisar. Eu tenho viagem marcada agora para Curitiba, no próximo final de semana, para um seminário de escritores ali. Meu pastor já está sabendo. Sabe? Já estou sabendo. Se um dia vier ser um pastor, eu quero que meus liderados sejam tão obedientes e sinceros quanto eu fui. Eu não quero colher rebeldia, por isso que eu não planto rebeldia também. Que sai para pregar não avisa o pastor que está saindo. Ele acha que ele é o dono do nariz dele. E ainda chega e fala, porque eu arrebentei. Arrebentou mesmo. Se arrebentou. Você arrebentou com sua moral, com sua dignidade e tudo, e até com seu galardão. Vai chegar lá no céu, eu penso que Deus vai chegar, Deus falar, puxa rapaz, eu ia entregar seu galardão agora, mas como você mesmo falou, né? Você arrebentou com tudo, não sobrou nem galardão para entregar para você aqui. Senta na última fila lá que tá bom, o céu já tá bom demais para você. Se era para você estar no inferno e estar aqui, então fica de boa aí, sem mimimi. Deixa o galardão aqui nos pés do cordeiro, que tá em bom cuidado. Maravilha, professor Samuel. Que Deus abençoe a sua vida por esses comentários. Você, professor, que tem aí nos acompanhado, que Deus continue lhe abençoando. Você, debaixo de bastante oração, bastante comunhão com Deus, poder ministrar essa boa aula e passar para os seus alunos essa convicção da fé, essa convicção da salvação, essa convicção do chamado. Você que é professor, que tem esse chamado para lecionar, você possa também ter essa convicção. Que Deus possa lhe conceder graça e misericórdia para que possa continuar nesse caminho, o caminho rumo à nossa Canaã celestial. Deus abençoe, meu querido. Amém, professor Gerson, muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês também, amigos, que nos prestigiaram com a sua audiência. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus.